Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula da Melodia do Corpo Feminino. Eu estou muito feliz de nós iniciarmos esta segunda aula. Eu já quero aqui parabenizar a cada uma de vocês que se inscreveram e que estão aí investindo o tempo de vocês para conhecer ainda mais o seu corpo, o seu ciclo menstrual, hormonal, que faz parte de quem nós somos. A gente finalizava a nossa primeira aula falando da beleza do nosso corpo, de como tudo aquilo que Deus criou é belo, até mesmo o nosso ciclo menstrual, o nosso ciclo hormonal aqui que dita as nossas emoções, sentimentos, e não ditam no sentido de que nos aprisionam, mas nos mostra como o nosso corpo está caminhando. Porque vale a pena aqui dizer e lembrar, o nosso corpo, a mulher, ela não é linear, uma linha reta. Ela é cíclica. Nós estamos caminhando em ciclos, vivendo em ciclos. Então, um ciclo tem altos e baixas. E a gente precisa identificar o que o nosso corpo está querendo dizer para mim e para você. Porque nesse ciclo que se inicia e que termina, inicia e termina, que é o nosso ciclo menstrual, nós podemos aprender muito aquilo que Deus quer falar conosco. Dentro de um único mês existem muitas fases, minha e sua. Isso não é mentira. Lembra aquela canção, Mulher de Fases, né? Muito cantada, muito conhecida. É verdade, a mulher ela tem muitas fases, então quando a gente vai dizer de que a mulher ela é complicada, quantas vezes a gente já ouviu falar isso, né? A mulher é um ser difícil, queridas, não difícil no sentido negativo, mas é verdade, eu e você temos muitas fases, eu e você temos muitos momentos, muitos sentimentos, emoções, isso tudo é muito belo quando você entende o porquê. Quando você entende o propósito e o que tudo isso pode estar a seu favor. Porque nós temos muitas fases, nós somos um ser inexplicável, mas que vale a pena mergulhar nesta grande beleza, neste grande mistério que Deus fez em mim e em você. Então, quando a gente olha para o nosso ciclo menstrual, para o nosso ciclo hormonal, nós não podemos passar por ele simplesmente olhando de forma biológica, lembra? De que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então todo o nosso corpo quer falar conosco, até mesmo os nossos hormônios. Deus quis que fosse assim. Então, o que Deus está querendo falar para mim e para você? A partir do nosso corpo. Porque se o nosso corpo está o tempo todo falando através dos nossos hormônios, o que eles querem dizer para nós? De maneira biológica, fisiológica, emocional, espiritual, nós podemos nos aprofundar ainda mais no grande mistério que é ser mulher. Quando a gente pensa então, queridas, no nosso ciclo menstrual, fica claro a gente entender que é considerado normal um ciclo que tem em média de 21 dias até 35 dias. Dentro do ciclo menstrual a gente tem ciclos curtos, ciclos médios e ciclos longos. Muitas mulheres que estão aí em períodos específicos, como num período de amamentação, a gente vai falar bastante sobre a parte mais técnica do nosso ciclo menstrual, porque nossa terceira aula a gente vai falar sobre o método Billings e ele especifica muito cada fase do ciclo, então a gente não vai se atentar exatamente nessa aula a isso, mas vale a pena a gente entender que algumas mulheres em determinados momentos, seja em um período de amamentação ou até mesmo determinado por algumas doenças específicas, pode ter ciclos muito mais longos, mas é considerado normal dentro de 21 a 35 dias. Então pode acontecer de, você já ouviu falar, uma mulher menstruou mais de 2 vezes no mês. Isso pode acontecer, porque o nosso ciclo menstrual não é 30 dias, de dia 1º até o dia 30 ou 31. Não, o nosso ciclo varia de dias. Pode ser curto, pode ser médio e pode ser longo. Então a gente vai identificar dentro do nosso ciclo
aquilo que o nosso corpo está querendo falar, porque a produção de hormônios, seja o estradiol, progesterona, testosterona, vai mudar o nosso corpo, vai falar conosco em todos os aspectos, seja no físico, quantas vezes você, mulher, antes da menstruação sentiu seus seios inchados, ou quantas vezes, mulher, você durante o seu ciclo menstrual você ficou mais irritada, mais calma. E aqui, independente do seu temperamento, da sua personalidade, os hormônios afetam a mim e a você. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. A gente só precisa agora aprender qual melodia o meu corpo está tocando, para que eu possa me utilizar das estratégias corretas para melhor reconhecer essa música e dançar conforme me pede o meu próprio corpo, ou até mesmo exigir dele alguns posicionamentos que são necessários. Quais estratégias eu preciso para que isso aconteça? Entende? Então, essa é a grande importância de nós olharmos para o nosso corpo. Eu e você não precisamos performar em todas as fases do nosso ciclo menstrual, não. Existem momentos em que nós precisamos acalmar e acelerar. Vamos identificar um pouquinho melhor isso então? Vamos lá. O nosso ciclo menstrual começa no primeiro dia da menstruação. Então, no dia que eu e você menstruamos, inicia um novo ciclo menstrual. E com esse início que acontece antes de nós menstruarmos o primeiro dia, nós já estávamos com uma queda hormonal. Então, nós iniciamos o nosso ciclo hormonal como se fosse uma música tocando bem baixinho, como se fosse ali uma melodia baixa, porque os hormônios ainda estão em baixa, eles vão começar a subir levemente, calmamente. Então, com os hormônios em baixa, nós ainda estamos num momento de mais tranquilidade. Com essa queda da progesterona, do estradiol, do estrogênio, nós estamos numa fase onde o nosso corpo pede tranquilidade, o início do ciclo menstrual. Nós estamos ali, perdendo sangue, existe um incômodo físico e a baixa de hormônio. Então, nós estamos ali com baixa libido, nós estamos às vezes com vontade de recolhimento, com indisposição, seja física, seja emocional. Então, na primeira fase do nosso ciclo menstrual, nós precisamos ir com calma. É aquele momento que o seu corpo está dizendo, vamos com calma. A produção de hormônio ainda está baixa, você ainda precisa de mais recolhimento. Nós estamos com uma menor capacidade de raciocínio, nós estamos precisando dar passos lentos com o início do nosso ciclo menstrual. Então, nós necessitamos de um pouco mais de silêncio. Então, no início da nossa menstruação, o nosso corpo pede isso, seja com a produção hormonal que ainda está em baixa, seja com as sensações de desconforto do nosso corpo. Algumas mulheres têm cólica. Então, tudo isso está falando para nós, calma, vamos com calma. Então, nós estamos num momento de necessidade de silêncio e até mesmo na nossa alimentação. Precisamos fazer reposições. Então, na nossa alimentação, você vai se sentir muito melhor se você se alimentar repondo ferro, você comendo mais lentilhas, feijão, carne, vegetais escuros. Tudo isso vai te ajudar nessa fase inicial do seu ciclo. Aquelas que gostam de sopa, de caldo, esses são alimentos que geram conforto nesse momento onde nós estamos desconfortantes. Nós estamos nesse momento que gera desconforto. Então, esse tipo de alimento vai te dar conforto, acolhimento. É um momento onde eu e você, mulher, queremos ser acolhidas. Então, você pode fazer uma reposição com alimentos que contêm magnésio. Tudo isso vai servir para te ajudar nesse início do seu ciclo menstrual a viver tudo isso com mais tranquilidade, com menos desconforto, que é próprio dessa melodia baixa, dessa produção baixa de hormônio que faz a diferença no nosso crescimento emocional, que faz a diferença nos nossos sentimentos, emoções, no nosso físico, no nosso biológico. Espiritualmente, é um momento, mulher, onde você pode buscar também mais recolhimento na oração,
menos estímulos, porque Deus também fala no silêncio. Então é um momento propício, onde você pode se aproximar deste silêncio, silencia para ouvir Deus falar. Terminando então a nossa menstruação, nós entramos na fase folicular. Você vai perceber, mulher, que por conta da subida do estradiol, você já começa a se sentir mais animada. Nós começamos a sentir mais disposição já no finzinho da nossa menstruação, porque começa a subir o hormônio estradiol. Então, ele auxilia aí também na maior produção da serotonina, que é esse neurotransmissor que gera mais bem-estar. Então a gente começa a ter mais disposição, mais foco, mais ânimo. Então eis um momento de construção. A fase folicular, a gente vai começando a perceber realmente uma subida. Então, se o nosso corpo começa a subir, se a gente tem mais ânimo, mais energia, mais disposição, a gente aproveita esse tempo também para a gente poder avançar. Então é um bom momento para você iniciar projetos, para você começar atividades. Ó, um momento bom para mim e para você começar um exercício físico. Aqui vale a pena a gente dizer, não que no primeiro momento você não vai fazer isso, mas você vai se sentir mais indisposta para tal. Então você precisa entender, se é um momento que você pode escolher, irei ficar mais recolhida, que bom. Se não, muitas vezes na nossa caminhada você não vai poder fazer essa escolha. Então, se eu não posso, literalmente, o meu corpo dar uma parada, o que eu vou fazer para que ele não pare, literalmente? Para que ele não me force a parar? Vou cuidar melhor da minha alimentação, vou dormir melhor, porque o meu corpo já está dizendo, para um pouco, mas você não consegue. Talvez por determinado momento, situação, quantas vezes a gente não consegue simplesmente seguir o ciclo do corpo. Mas, se você já está, então, causando ali um atrito, quais as outras estratégias para que você passe melhor por ele? Entende? Então, nessa fase folicular, é o momento onde você tem tudo a seu favor para fazer isso. Tanto o seu corpo na produção hormonal, então as suas emoções, os seus sentimentos estarão mais dispostos, você estará com um raciocínio mais claro, para que você possa tomar decisões. Então, eis o momento que a gente começa a ter mais facilidade para tal. A nossa alimentação aqui, você pode focar em alimentos mais frescos, então sem excessos. A fase folicular seria um momento de equilíbrio, onde a gente pode focar em mais proteína, para a gente ter mais disposição, porque o nosso corpo já está pedindo, ele já está dizendo, eu estou disposto. Então eu começo a colocar no meu corpo alimentos que facilitam. Nessa fase você vai perceber que você sente muito menos vontade de doce. Por quê? Porque os seus hormônios já estão liberando o que você precisa. O seu corpo já se sente animado, alegre, disposto. Então você vai seguindo essa melodia, essa harmonia que está tocando e fica muito mais fácil. Você vai percebendo nessa etapa do seu ciclo. Perceba que depois dessas aulas, você vai começar a perceber este movimento natural do seu corpo. Então, você pode aproveitar este tempo. Na sua vida espiritual, é um tempo bom de escuta. A gente tem uma escuta mais aguçada. Então, na sua espiritualidade, aproveite esta fase, depois da menstruação, para você começar uma construção espiritual, mais oração, mais escuta de Deus. Você vai estar mais animada para começar as suas novenas, as suas penitências, porque o seu corpo está dizendo, vamos, começamos. Bota o pé no acelerador e começa a acelerar. A práticas de estudo, leitura da palavra, projetos pessoais. Eis um tempo onde você pode iniciar, porque você está propícia para tal. Aqui, Deus vai te dando clareza de cada coisa. E isso continua na subida, porque logo depois da fase folicular, a gente já entra na fase da ovulação. Aqui sim tem um pico grande, o maior pico de hormônio do nosso ciclo menstrual. Então, eis aqui aquele momento, mulher, onde você está com a libido alta. Eis aquele momento você
que é casada, você que tem o seu companheiro, onde você vai perceber muita disposição. Então você aproveita para aquele momento de conexão, seja com o seu cônjuge, com o seu esposo, seja com as pessoas. Eis o momento onde a gente quer se conectar com as pessoas, porque a gente está propícia para isso, o nosso corpo está exalando isso, esse ânimo, essa disposição. O seu estradiol está alto, a sua testosterona está alta. A gente tem muita clareza mental no tempo da ovulação. A nossa memória está aguçada. A nossa capacidade de liderança. Aqui, irmãs, nós temos uma tomada de decisão muito mais clara. Então, se você precisa, viver etapas na sua vida onde você precisa tomar grandes decisões, espere a sua fase de ovulação. Porque você terá muito mais clareza, o seu raciocínio. Lembra que a mulher é muito intensa, nós sentimos muito, isso tudo é muito lindo, mas no pico da ovulação, a nossa razão fala mais alta, por conta da testosterona. Então, eis o momento para que eu e você não haja por impulso, eis o momento propício para você tomar decisões, porque você irá agir com racionalidade. Se você precisa, em algumas circunstâncias da vida, agir com mais razão, eis o momento, eu vou esperar um tempo para eu me decidir. Tempo da ovulação, um momento propício para tal. Existe um equilíbrio emocional e eu e você podemos nos apropriar disso pelo nosso próprio corpo. Essa linguagem linda que Deus fez em mim e em você, que quer falar comigo e com você. E a gente pode se utilizar de tudo isso para melhor viver a nossa vida, se apropriar de tudo isso, porque Deus não fez nada por acaso. O meu e o seu corpo está falando de maneira fisiológica, biológica, a ovulação, próprio para a união do homem e da mulher, para a fertilidade, e isso tudo também fala conosco no nosso emocional, no nosso espiritual, no todo que nós somos. Aqui a música atinge o seu auge. Eis aquela melodia que está falando comigo e com você, aquela melodia consonante, aquela melodia que agrada os nossos ouvidos, que fala ao nosso coração. É o momento auge da grande música que o meu e o seu corpo está tocando. É um tempo bom na nossa alimentação para a gente focar na nossa hidratação, alimentos leves. Aproveita esse tempo com alimentação mais saudável, você vai ter mais disposição para isso, mais disposição para cuidar do seu corpo, mais disposição para abraçar aquilo que Deus tem para você. É um momento propício para tal. Aqui, espiritualmente, é um momento que você não simplesmente agrega, mas entrega. O seu coração quer estar disponível. Então, para você, na espiritualidade, é um momento de evangelização. Você está muito disposta para tal. É um momento onde você quer dar, não só receber, porque você tem muito. Você tem um corpo dizendo, vai, direciona, posiciona, evangeliza. É o pico da ovulação. E terminando este momento onde a mulher ovula, que a gente vai trabalhar bastante na nossa terceira aula, falando de maneira mais técnica, mas então, quando a mulher tem esse pico da ovulação, que tem uma queda hormonal e por isso ela ovula, a gente entra na fase lútea, que é a tensão da melodia. Terminou a nossa ovulação, a gente começa então com uma queda do estradiol e uma subida da progesterona, que vai aí preparando o corpo da mulher para uma possível gravidez. Então o estradiol cai, a progesterona continua subindo e o seu corpo começa uma tensão nessa melodia que nós estávamos ouvindo em consonância. Começa a ter uma tensão. Por conta dessa queda do estradiol, a subida da progesterona, a gente inicia a fase lútea, onde a gente pode falar aqui de dois momentos. Inicialmente, após a ovulação, começa a queda, então ainda você pode aproveitar deste momento. Nós não estamos totalmente numa melodia dissonante, apenas começamos a entrar numa queda. Então você começa a viver este momento de observação.
Nós ainda estamos com uma boa racionalidade, você ainda tem disposição, não da mesma forma, mas o seu corpo ainda está disposto por conta dos hormônios que ainda estão em produção. Então, o seu corpo ainda está falando com você, continua. Você somente começa a dar uma freada, não uma freada brusca, tá bom? Você começa a ir freando um pouco, você começa a observar que você já não está tão disposta como estava. Tão animada como você está, você começa a perceber então um movimento do seu corpo de baixa. Você vai perceber isso no seu ciclo menstrual, que essa fase lútea está começando a te preparar para algo. É o seu corpo dizendo, aqui você vai começar a entrar numa fase que vai precisar de mais constância, fidelidade, porque o seu corpo não está te motivando para tanto, então vai exigir de mim e de você mais esforço. Aquela melodia que acontecia de forma natural já começa a precisar de mim e de você de um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de esforço, que é essa fase lútea inicial, que vai culminar na fase de mais tensão do nosso ciclo menstrual, que é o final da fase lútea, onde a gente vai realmente escutar aquela melodia dissonante, por conta das quedas bruscas de hormônio, que é no final ali da fase lútea, já preparando o nosso corpo para o início de um novo ciclo, começa então a chamada que a gente conhece de TPM. Então ali por conta das quedas hormonais, realmente o nosso corpo começa a exigir mais de mim e de você, mais atenção. Irmãs, a gente começa a perceber então aqui, se não existiu uma fecundação, a progesterona também começa a cair. Então, estrogênio começa a cair, progesterona começa a cair. Então, com a baixa dos hormônios, a gente começa a ficar mais irritada. Então, você vai perceber aquela irritabilidade, aquele incômodo, aquela baixa resiliência ao estresse. A gente começa a sentir muito mais necessidade de doce. Isso é muito real. Quando a mulher fala, nossa, eu tô de TPM, eu sinto uma necessidade de doce. Aqui o seu corpo está realmente necessitando de muitas coisas. E o doce literalmente gera uma sensação de maior prazer, porque nós estamos em baixa hormonal. Então, o seu corpo ele está exigindo de mim e de você que a gente possa ter mais atenção redobrada. É o seu corpo dizendo, aqui você vai caminhar na constância e na fidelidade, que não é de maneira natural, vai exigir esforço. O estradiol, ele auxilia, ele ajuda no sistema nervoso central. Então, a falta dele, a queda dele, vai deixar eu e você muito mais sensível, porque vai estar faltando serotonina no nosso corpo. Vai estar faltando aqui, ó, muitos hormônios, neurotransmissores que nos auxiliam a estar aqui em cima. Então isso é muito real, isso é uma baixa que acontece no meu e do seu corpo, necessária para que a gente inicie um outro ciclo. Então esse período aqui requer um pouco mais de atenção, requer um pouco mais de cuidado. Se você tem alguém aí junto com você, se você mora com outras pessoas, eis um bom momento onde eu e você precisa ser acolhida. Eis um momento onde a gente precisa de mais carinho, de mais paciência, porque tudo isso é muito real. A nossa alimentação aqui é um ponto-chave, é um ponto forte, para que a gente se sinta mais motivada, para que a gente ajude o nosso corpo a passar por essa fase, ouvindo essa melodia dissonante que gera incômodo. E quais as estratégias que eu e você iremos buscar para passar por essa melodia sem nos desesperarmos? Porque muitas das vezes a gente se desespera, a gente culpa o exterior, a gente culpa as pessoas, as circunstâncias, e a gente esquece que, opa, peraí, eu estou realmente neste período, então eu preciso ter um pouco mais de atenção. Não é um momento onde eu vou querer discutir a relação. Você não está propícia para isso nesse momento. É um momento de mais recolhimento, silêncio, porque tudo pode ser que te irrite e você vai estar sendo movida pelas suas emoções, pela baixa hormonal.
A sua capacidade cognitiva é menor neste período da fase lútea. Então, alimentos aqui que tem magnésio reduz a irritabilidade. Alimentos aqui que tem triptofano, então aveia, cacau, realmente auxiliam. Mas cuidado, porque o excesso de açúcar também não ajuda. Então não adianta eu e você se entupir de chocolate. Ajuda em quê? Em nada. No primeiro momento você sente ali prazer do chocolate, aquele açúcar que te adoça. Mas aquilo não te ajuda no processo, porque o açúcar vai gerar ainda mais irritabilidade, então precisa ser dosado. Carboidratos bons auxiliam também nesse processo, auxiliam no seu humor. Então percebe, a alimentação aqui é muito importante para que você passe por esse período. A espiritualidade também. Então, nesse momento da fase lútea final, eu e você podemos buscar realmente mais recolhimento espiritual. Aonde eu e você vai precisar de mais fidelidade e constância. Talvez você não sinta vontade de rezar. E aí, porque você sabe que o seu corpo está agora nessa melodia dissonante, você diz, tá tudo bem, eu vou caminhar na fidelidade. Eu vou manter constância, mesmo sem sentir vontade. O problema não está na oração em si, nem o meu corpo está me ajudando a sentir disposição, mas eu me forço, eu permaneço, eu busco constância na oração, porque isso tudo me ajuda a manter o meu equilíbrio nessa fase tão necessária. Aqui você foca muito mais na tua decisão do que aquilo que você sente. É o amor por decisão. O amor não é decisão. Eis a fase que eu e você precisamos nos decidir por aqueles que nós amamos e por nós mesmas, porque a gente compreende qual a linguagem que o meu corpo está me dizendo nesse momento. Entender a sua ciclicidade, entender o nosso ciclo é libertador. Eu e você não estamos desreguladas, não. Essa é a beleza do nosso corpo. Ela somente está tocando uma música um pouco mais complexa. Precisa de mim e de você de um pouco mais de atenção. Então, o problema não é a dissonância. O problema é que eu e você muitas das vezes não estamos dispostas a dançar conforme a melodia que o meu e o seu corpo está dizendo. E aí a gente força. E aí eu e você, mulher, vai querer resolver problemas com o irmão de comunidade, em casa com o cônjuge, brigar com os filhos, nesse exato momento onde não, o seu corpo está dizendo calma, silencia. Você, nesse momento, precisa de ser acolhida. Eis o momento que você está mais, para o interior do que para o exterior. E tudo bem, porque lembra, o ciclo começa e termina. Daqui a pouco você volta para aquele momento onde você está no auge. Agora você está um pouco mais embaixo. E tá tudo bem, isso é lindo, isso é belo. Ensina a mim e a você a compreender as fases da vida. Maturidade é exatamente isso. É eu e você não ficar lutando e brigando com o nosso corpo, mas entender o que ele está falando e o que eu posso aprender com tudo isso. Você para de culpar os outros e você começa a descobrir o grande mistério, a grande beleza que é ser imagem e semelhança de Deus sendo mulher. Essa complexidade linda que Deus quis que existisse em mim e em você e que pode tanto falar comigo e falar com as pessoas ao nosso redor. São João Paulo II vai dizer que a mulher é capaz de humanizar a humanidade, exatamente quando ela mergulha dentro de si e descobre a beleza de ser quem ela é. Isso é santidade, mulher. Você descobrir a beleza do seu corpo e colocar em prática. Meninas, eu queria falar isso para vocês nessa segunda aula. A gente vai continuar na nossa terceira aula agora, falando um pouquinho mais a parte técnica, que é o método de ovulação Billings, que vai falar sobre a fertilidade da mulher a partir
da produção do nosso muco cervical. Então, tudo isso vai falar um pouquinho também de cada fase novamente do nosso ciclo hormonal. Porém, aqui eu vou ensinar vocês a como vocês identificarem um período fértil, um período infértil. O que tudo isso também está falando comigo e com você é um método lindo. Eu sou apaixonada pelo método Billes e a gente vai falar na terceira aula um pouquinho também sobre isso, continuando falando do nosso ciclo hormonal e como a gente pode identificar de maneira técnica agora. Eu falei bastante nessa aula sobre o sentido do nosso ciclo menstrual, falei um pouquinho, bem pouquinho, né, sobre essa questão dos nossos hormônios. Então, na terceira aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso de maneira técnica. Como é que a gente pode identificar as fases que eu estou, né? A fase da menstruação, a fase folicular, a ovulação, a fase lútea. Como é que eu identifico tudo isso? Olhando para o meu corpo. O nosso corpo fala. Até nisso, meninas, a gente consegue identificar tudo isso a partir da observação do nosso corpo e a gente vai falar disso na nossa terceira aula. Gente, eu tô me baseando nessas aulas em teologia do corpo, eu tô me baseando, tem um doutor que eu amo, que eu recomendo se você quiser aprofundar ainda mais, ele é ginecologista, que é o doutor André Vinícius. Ele tem vários vídeos, né, no YouTube, na página dele, e assim, ele é incrível, ele fala também sobre esse assunto do nosso ciclo hormonal. Então, se você quiser aprofundar ainda mais, eu recomendo que você busque ele, o doutor André Vinícius. E assim, obrigado meninas, a gente se vê na nossa próxima aula. Um beijo.